Oração. Vamos louvar neste momento, amém? Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando chama o seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. E teu refúgio em meio às fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplarás e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício na cruz do Calvário.
Obrigado, Senhor, porque foi um ato de substituição. Era para eu estar naquela cruz, Senhor. Mas o teu infinito amor, a tua maravilhosa graça fez com que o Senhor fosse o Cordeiro de Deus em substituição ao meu sacrifício. E eu reconheci um dia, Senhor, e clamei com os meus lábios e criei no meu coração que o Senhor é aquele e o único que pode ser a razão do nosso viver, o sacrifício genuíno preparado por Deus para perdão dos nossos pecados. Então, neste momento, visita cada um, Senhor, porque nós cremos que o Senhor veio para nos salvar e virá para confirmar a nossa salvação. É o que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pastor Jorge tem a palavra. A paz de Cristo seja com todos. Esta é uma mensagem bem oportuna. Jesus já veio para salvar. E Ele quer salvar. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por favor, coloque esta palavra aqui acima da minha cabeça. Amém. Livro de Hebreus. Aleluia. Ele veio para mim salvar. Quem pode repetir? Para mim salvar. Vamos personalizar. Ele veio para mim salvar. E vamos dizer, quem veio para nos salvar? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo salvou, Ele salva e continuará salvando. Pois esta obra gloriosa foi entregue a Ele como verdadeiro Filho de Deus. É importante, mas Jesus disse algo profundo a respeito disso. Ele disse, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido por meu Pai. Oh Deus, este é o momento em que devemos orar, pedindo a Deus que Ele é quem concede o direito da pessoa vir para Jesus. Vamos orar. Amém. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Senhor, a quem estendeu o Senhor a sua mão, seja aqui nesta noite estendida sobre cada vida preciosa. Ó Santo Deus, para que se cumpra a palavra do Senhor. Ninguém pode vir para Jesus se isso não for concedido pelo Pai. Aquele que ouve, está participando deste culto, onde estiver. Ó Santo Deus, oramos para que aconteça o cumprimento da Tua palavra, que o Senhor é quem traz vidas para Jesus. Em nome de Jesus, seja quebradas as cadeias. Em nome de Jesus, que caia por terra as amarras. Em nome de Jesus, toda incredulidade seja batida. Que o Evangelho resplandeça
dos corações. Ó Deus da glória, em nome de Jesus, teu Filho, oramos agradecidos. Amém. Amém. Este é um momento muito precioso em que é dedicado especialmente para as pessoas que precisam receber a iluminação de Deus para acertar o caminho, para entender o plano remidor de Deus, para descobrir a fé salvadora, para descansar nas mãos de Deus, para reconhecer aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esta pode ser a sua noite. Um dia, a noite da minha chegada, da minha experiência, chegou. Quem sabe que nesta noite seja a noite também para você. Amém, não é? Amém. Esta noite eu tenho a felicidade e a honra de mencionar visitantes especiais e ilustres que estão nesta casa. Temos conosco o pastor Almir da Cruz, da Luz, a esposa, a irmã Selma da Luz. Temos aqui Rodani Lanche, que é o esposo da nossa irmã Ângela. E temos aqui Heloísa, uma mocinha que um dia foi apresentada a Jesus nesta casa. Quero nesta hora dar boas-vindas e quero convidar os convidados que fiquem de pé, por favor. Amém. Aqui estão eles, aqui está o casal. Dê uma olhada para a igreja, pastor, irmã, os irmãos, por favor. Há algum outro irmão visitante nesta noite que eu ainda não apresentei? Por favor, fique de pé. Pronto, como é o nome da princesa aí? Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Que ótimo. Você tem parente de alguém nessa casa? É parente? Da família de Gilberto, o missionário? Está vendo que esta noite aqui é uma noite bem familiar. Entre os convidados, tem uma convidada aqui que todas as vezes que vem a Laura de Freitas, ela não perde o culto, que é a minha sogra e mãe, a senhora Marlise Aparecida. Seja bem-vinda. Essa seja uma noite marcante na sua vida. Amém? De vocês também. Obrigado. Que bênção. Obrigado. Podem sentar. Aleluia. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Evangelho segundo São Lucas. Hoje eu me lembrei de um colega, quando eu estava servindo ao Fundo Missionário Aquiles Barbosa, o presidente, que era o pastor Aquiles Barbosa Júnior, ele, todas as vezes que se encontrava diante de uma missão, ele dizia aos irmãos assim: orem por mim. E ele dizia, realmente não há bastante amistoso, orem por mim. Como eu preciso de oração nesta noite. Amém, não é? Aleluia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 45.
Amém. Por favor, seja colocado aqui acima. Vamos ler juntos? Já está em cima? Ok. Podemos ler juntos aí, olha. Leia aí. Vamos ver? Bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada aquela que creu. Glória a Deus. Está se referindo a uma mulher. A uma mulher. A mulher em que tudo quanto foi dito a ela se cumpriu literalmente. Todas as coisas que foram ditas da parte do Senhor. Está escrito, e Deus falou, está falado. Então, tudo que se cumpriu na vida dela foi da parte do Senhor. Está dizendo que é do Deus eterno. Trata-se do único Deus vivo e verdadeiro. E que fora dele não há Deus. Não há Deus fora do Senhor Deus. Não há outro. Não há outro. E diz, bem-aventurada aquela que creu. Creu em tudo quanto foi dito para ela. É a história mais linda a respeito de uma mulher. Aleluia. Esta é a história mais gloriosa de uma mulher. Bem propício, porque este mês é o mês em que as mulheres estão completamente agitadas, querendo se tornar conhecida. Todas as coisas que são ditas a seu respeito. Mas aqui há algo que está sendo dito nesta noite para as mulheres e que toda mulher deve tomar posse. Tudo quanto foi dito a esta mulher está relacionada à sua vida também. Relacionada a cada pessoa no mundo. Aleluia! Relacionada às pessoas em todos os tempos. Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo quanto foi dito há de se cumprir. Porque uma mulher foi escolhida para se cumprir tudo quanto o Senhor falou e que estas coisas estão relacionadas às nossas vidas. Diga comigo, eu vou dizer e você vai repetir. Tudo o que foi dito àquela mulher, a meu respeito, eu tomo posse. Aleluia! Se você não falou, como é que vai se cumprir a palavra de Deus? Você não falou, vai falar. Fale nesta noite. Tudo quanto foi dito àquela mulher, ao meu respeito, eu tomo posse. Aleluia. Aleluia. Nesta mesma ocasião, estava uma outra mulher, avançada de idade, não podia ter filho de forma alguma, era uma mulher estéril, e avançada de idade. E eis que tinha ela um esposo também já avançado de idade. E diz a palavra de Deus, existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote
chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Ambos eram avançados de... Oh, Jesus! Não podiam mais ter a alegria de conceber. Mas, de repente, ele estava orando. E então veio uma palavra para ele. Veio diante dele um anjo do Senhor, que lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Veio um anjo da parte do Senhor e ficou ao seu lado, perto dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Entra em cena uma outra mulher, avançada de idade, marido já idoso, não podiam ter filhos de forma alguma, e disse o anjo que Deus ouviu a oração do sacerdote Zacarias, e a mulher concebeu, e daria luz a um filho, para a realização gloriosa. Nesta noite, desejo falar para vocês a respeito de duas mulheres escolhidas para conceberem. Duas mulheres escolhidas para conceberem. Oh, notícia radiante. Imagine uma pessoa idosa, mulher, não podia mais ter filhos pela idade e piorou a situação. Era estéril. Não tinha como ter filho de jeito nenhum. Estéril. A outra, comprometida com um varão temente a Deus e justo. Homem prudente, que tratava a mulher compromissada e que considerava ela de tal maneira que nunca gostaria de difamar a sua integridade, a sua moral. Glórias sejam dadas ao Senhor da glória. Era uma jovenzinha que ainda não tinha se casado, mas estava compromissada. E veio a ela um anjo por nome Gabriel. E disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E ela ficou pasmada com aquela declaração. E disse a ela: não temas, porque dará à luz a um filho. E então foi dito para ela que ela daria
luz ao Filho de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Quem pode dizer? Para Deus nada é impossível. 2 mulheres escolhidas para conceber de maneira milagrosa, de maneira gloriosa. Uma que o filho haveria de cumprir uma missão bendita, de chamar todos ao arrependimento, de convidar todos a endireitarem as veredas, a se consertarem, porque chegou aquele prometido, aquele que haveria de conduzir todos à casa paterna, aquele que haveria de apacentar, haveria de salvar. E porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus, o seu nome glorioso, identifica a sua missão. Jesus, Salvador, salvação preparada por Deus, Salvador. E ele veio para salvar o povo dos seus pecados. E assim que Maria tomou conhecimento desta notícia maravilhosa, após o anjo haver anunciado de que ela conceberia, daria a luz ao Salvador do mundo, então aí ela também tomou conhecimento que a sua prima Isabel já estava no 6º mês de gravidez. E ela estava radiante por receber a notícia de conceber e dar luz. E então aí ela, pela virtude do Espírito Santo, ela haveria de dar a luz ao Filho de Deus, que seria chamado Filho do Altíssimo. Então ela, com a alegria do Espírito Santo e movida pelo Espírito Santo, ela apressadamente foi à casa de Isabel. Foi à casa de Isabel. A história nos ensina que a distância de onde ela estava para a casa de Isabel, ela estava em Nazaré, e então haveria de ir para as montanhas da Judeia, 4 dias de viagem, para então ela estar numa pequena cidade, onde residia Zacarias e sua esposa Isabel, que era parente dela. E então Maria, ela foi estar com Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez. E diz a palavra de Deus que Maria, levantando-se, foi depressa às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Saudou Isabel. Na saudação,
aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel, ela já estava crendo que o ente querido que estava no ventre de Maria era o seu Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E então diz a palavra de Deus: bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Então aí diz a palavra de Deus que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou, remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nossos pais, de conceder-nos que, libertado das mãos dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E então Ele, cheio do Espírito Santo, Ele exaltou a notícia de que Deus levantou uma salvação poderosa. Salvação poderosa. Jesus Cristo é Salvador e o seu nome é suficiente para salvar. Jesus Cristo não precisa de coisa alguma intermediária para realizar esta obra gloriosa de salvar, porque Ele levantou uma salvação poderosa, conforme Ele prometeu. Conforme Ele prometeu. E então, Maria, depois que ouviu de Isabel a manifestação do Espírito Santo, ela então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela, portanto, manifestou sua alegria e fez uma confissão gloriosa que ficou na história como o Magnificat. Isto é, a minha alma engrandece ao Senhor, a exaltação ao nome do Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela se alegrou, a minha alma engrandece ao Senhor. E ela reconheceu que Deus é Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele foi enviado para ser o Salvador. Ele é a encarnação do Verbo. Ele é o Deus humanado, o Filho de Deus humanado. E então aí Jesus, Ele veio para salvar. E Maria, ela reconheceu que o ente querido dela também seria salva por meio dele. E então Maria, ela engrandeceu. Há um outro homem que aparece na história, que é Simeão. E Simeão, ele era um homem temente.
Este homem era temente justo, justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele, tomando em seus braços Jesus, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que de Jesus se diziam. José e Maria se maravilharam das coisas que se diziam. Tudo quanto foi dito na vida de Maria se cumpriu literalmente. E Maria reconheceu que o ente querido que ela tinha no seu ventre era o Messias prometido, o Salvador do mundo, a salvação preparada por Deus perante os olhos de todas as nações. Salvação de Deus é Jesus, não há outro. Jesus é suficiente, não precisa de nenhuma coisa que o homem venha fazer ou incrementar na sua fé para ajudar. Jesus Cristo é suficiente. Só Jesus. Só Jesus. Para finalizar, a palavra de Deus diz: e porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Meus amados, nós temos no livro de Romanos, capítulo 3, o seguinte relato sobre o pecado. Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum só. Demais a palavra de Deus no versículo 23 a 36. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E ainda mais diz a palavra de Deus no capítulo 5, verso 18: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido sendo nós pecadores. E ainda o versículo 26 que diz: aliás, versículo 18, corrigindo: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós pecadores. Meus queridos, a palavra de Deus nos ensina que o pecado é um estado mal da alma. O pecado é um estado mal da alma. Faz parte da natureza decaída da alma humana.
é a prova evidente, incontestável, em que todo ser humano, ao chegar ao uso da razão, comete pecados. Diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho segundo São João, capítulo 8. Pela manhã cedo, ouçam essa história. Pela manhã cedo, voltou Jesus para o templo, e todo o povo veio ter com ele, e assentando-se os ensinava. Que cena gloriosa! Jesus de manhã cedo voltou para o templo, e assentado todos iam ouvir o seu ensino. Ouça o ensino de Jesus nesta noite. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio deles, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando Jesus, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus, em silêncio, escrevia. E como insistisse, perguntaram-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escreviam na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse Jesus à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles queriam pegar Jesus em uma falta, porque a lei dizia que aquela que fosse apanhada em adultério, praticando o ato do adultério, então deveria ser apedrejada. Mas também diz que o homem deveria ser apedrejado. Ambos. O homem, por certo, escapuliu. Quem sabe estivesse no meio da turba, desejando apedrejá-la também. Mas Jesus mostrou uma grande realidade. Aquele que se acha digno de apedrejar essa mulher, não tem pecado nenhum, meu filho. Mas jogue a pedra nela. Isso é para mostrar que não há um justo sequer. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Uma certa mulher diz a palavra de Deus que foram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. E fora lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te.
Mas respondendo, ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Uma mulher disse: bendito o peito em que tu mamastes. Jesus disse: não, muito mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem e as praticam. Meus queridos, poucas pessoas conhecem as coisas que foram ditas a respeito de Maria, e tudo se cumpriu literalmente. Ela foi um instrumento de Deus para conceber o Salvador do mundo. E porque ela creu, ela foi chamada de bem-aventurada, felicíssima. Hoje, quando eu preparei esta palavra, eu me lembrei que eu dei assistência a 3 pessoas no leito da morte. Um se tratava de um ex-prefeito de uma cidade importante do interior, que ele foi reeleito naquela época 3 vezes, era muito querido. E o pai dele, prefeito, meu amigo, mandou um recado para mim se eu poderia visitar o pai dele no hospital. E que então o pai estava à beira da morte e aguardava uma visita de um pastor. Eu prontamente me coloquei à disposição e fui visitar aquele ancião. Quando eu cheguei naquele hospital, que eu bati a porta do quarto em que ele estava, então aí empurrei a porta juntamente com o irmão Jackson, também depois se tornou pastor. Ele fez a seguinte declaração. Eu disse: é o pastor Jorge que está aqui. Eu estou lhe aguardando ansiosamente para receber extrema unção. Eu sorri para ele e disse: eu não dou extrema unção, que é um sacramento que prepara a pessoa que está no leito de morte e que a medicina já identificou que vai morrer, e para que os seus pecados sejam eximidos, perdoados, seja consolados e prepare ele para a eternidade com Deus. Eu não dou extrema unção, mas eu conheço um que dá extrema unção. E aí falei dele para Jesus, de Jesus, que a palavra de Jesus diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quero ajudá-lo nesta confissão. E então oramos juntos. E eu disse a ele que ele deveria fazer confissão de pecados para ser perdoado, e crendo que só Jesus Cristo poderia perdoá-lo e salvá-lo. Oramos. Ele fez a confissão dele. Fui ajudando ele a fazer confissão. Todas as pessoas precisam fazer confissão para receber perdão de pecados e para receber a salvação de Deus. E ele fez a confissão, e quando ele terminou, ele disse: eu estou sentindo um refrigério dentro de mim, eu estou sentindo um alívio dentro de mim. E no mesmo dia, chegou ele para os seus familiares e disse: traga depressa a minha Bíblia que está no porão. A minha Bíblia que está no porão lá, desprezada na poeira, traga a minha Bíblia. Agora meu coração está em paz, agora eu estou também salvo por Jesus Cristo. Aquela Bíblia ele jogou no porão e nunca mais entrou lá, porque foi um presente de seu filho, que estava estudando para fazer medicina, jovem, e que ele
levou uma queda e essa queda gerou um problemão na sua saúde e era terminal o seu estado. E então aí ele pegou a Bíblia, ele era um cristão, pegou a Bíblia e disse: meu pai, fica com a minha Bíblia, porque aqui o senhor vai encontrar o caminho da verdade. Então eu estou partindo para estar com o Senhor. Então este livro deixo como lembrança para que o senhor examine. Mas ele amava muito o seu filho, e então aí ele ficou irado, indignado, jogou a Bíblia longe. Mas assim que ele se arrependeu e creu em Jesus, mando buscar a minha Bíblia. E ele morreu com a Bíblia aberta, lendo a passagem: oh minha alma, por que perturba dentro de mim? Por que te perturba dentro de mim? Oh minha alma, espera em Deus. E começou a ler e morreu com um sorriso nos lábios. A família ficou muito grata. Foi um momento muito lindo da família por ver que aquele homem, ele encontrou a salvação. Um outro que também estava no estado final da sua saúde. Os parentes disseram: pastor, o senhor pode visitá-lo, ele é um diácono, ele é um ministro da fé e está precisando de assistência. E então fomos lá, pastor Jorge e o pastor Francisco, e lá iniciamos a orientação bíblica, preparando ele para receber Jesus. Ele foi resistente, sem querer fazer a sua decisão. No dia seguinte, tornamos voltar. E então começamos a falar com ele. E aquele homem também resolveu fazer a confissão de pecados, recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E quando ele recebeu Jesus como Salvador, então uma alegria radiante entrou na sua vida. Os seus familiares ficaram impressionados porque a sua vida foi totalmente modificada, o seu estado. E ele agora confessava que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua alma. E que ele encontrou a verdade. Ele encontrou a verdade. Um outro que perdeu um pai. Quando muito jovem, ele perdeu o pai. E se declarou ateu a partir daquela data. Sem querer, de forma alguma, que alguém tocasse o nome de Deus na sua casa. Fizemos amizade e aos poucos eu fui falando de Deus para ele. E só falava quando ele dizia: sim, fale mais. Toda vez que eu ia lá, ele quem puxava o assunto: fale mais. Eu falando aos poucos. E no dia que chegou o seu estado final, que ele ficou doente, muito doente, eu fui no hospital, visitando cerca de vários dias visitando ele. Perto da sua partida, ele ficou extremamente apavorado e ninguém podia tocar nele. As enfermeiras iam tocar nele, ele gritava. Os médicos, ele gritava, estava completamente desnorteado, numa aflição muito grande. E a filha chegou para ele e disse: meu pai, o senhor está com medo de partir. E então aí, quer falar esse assunto com Jorge? Eu vou chamar ele agora. Eu estava no carro já, esperando ela para nós voltarmos para casa. E então aí, ele disse: vá buscar. Ele se identificou que podia, não podia falar, mas sinalizou que podia. E cheguei lá, ajudei ele a fazer a confissão de pecados. E quando ele reconheceu que Jesus era o Salvador da alma dele, que ele confiou no perdão de Deus, então aí ele fez a confissão, fiz a oração. Eu disse: vou fazer oração, e o senhor repete cada palavra. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E ele, quando terminou a oração,
deu um suspiro profundo e entrou uma alegria profunda no seu ser. E quando eu saí de lá, a família disse: e aí? Eu digo: vocês mesmos vão lá verificar o estado em que ele está. E ficou vários dias com aquela alegria e morreu na paz de Jesus Cristo, que Jesus Cristo dá àquele que confia nele como único e suficiente Salvador. Meus queridos, Maria foi escolhida para dar luz ao Filho de Deus. E a Bíblia diz que Maria, depois que Jesus ressuscitou, Maria e seus filhos, os irmãos de Jesus, Atos capítulo 1. Coloquem essa passagem para mim, por favor. Atos capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler o verso 13 para poder ter maior compreensão. Pode ser 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Quem pode repetir a última frase? E Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Até Maria era uma discípula de Jesus Cristo. Até Maria cria em Jesus Cristo como seu Salvador. Ela creu no Filho de Deus. Meus queridos, a palavra de Deus ensina a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele diácono, ele sabia dar extrema-unção. Ele era um homem que vivia dando extrema-unção, ministrava na vida das pessoas. Era uma pessoa que tinha uma fé muito forte, mas não estava preparado para partir para a eternidade. Só quando ele fez confissão de pecados, recebendo Jesus como Salvador e Senhor, foi que ele encontrou a paz para o seu coração. Dou graças a Deus por esta noite. E você que está aqui, se ainda não experimentou o perdão de pecados, para receber a salvação, você tem que se apressar a fazer isso. Porque o dia, a palavra de Deus se chama hoje, Deus quer salvá-lo. Jesus Cristo é o Salvador, Ele quer salvá-lo. E então, o que fará você de Jesus? É Jesus o Salvador. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida como Salvador e Senhor, para você confiar só nele e ter o passe para a vida eterna, a entrada para o reino celestial. Se você depositar sua fé em outras coisas, você vai ter a maior decepção da sua vida. Porque Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cantaremos o hino do cantor cristão, Veio Jesus a este mundo. Eu gostaria de saber do pastor se o irmão gostaria de tocar este hino nesta noite. Do cantor cristão, pastor Almir. Veio Jesus a este mundo, viu? Vou pedir ao irmão Emenildo permissão aqui para o pastor tocar o violão.
Eu entendi que ele tocava piano, órgão e violão. Ainda não, né, pastor? Desculpe, então. Tá bom. Veio Jesus a este mundo, viu? Agora eu quero um ritmo diferente. Vamos cantar num ritmo que não estamos acostumados, viu? Eu quero o ritmo neste louvor. Amém. Coloca aqui em cima pra gente, por favor. R$190, pronto. Estou lembrado agora. Jesus, eu te para salvar a vida. Foi necessário Jesus para salvar-te assim. Glórias ali no céu deixou, em gratidão o amor achar. Ele fez porque te amou, para salvar-te assim. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Jesus levou para salvar-te a mim. Tudo na cruz ele consumiu para remir a ti. Quem os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu. Para salvar-te a ti. Glória, glória, Deus ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, Deus a paz. Glória, glória, vamos cantar o céu. Para salvar-te a ti, chama-te agora, amor, para levar-te a ti. Deve chegar com tirar, em amor, perdão, Cristo te estende a sua mão para salvar-te a ti. Cante forte. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz.
Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o momento que você pode fazer a confissão para receber a salvação que é dada gratuitamente àquele que crê em Jesus Cristo. Se você entendeu nesta noite a palavra de Deus e deseja receber a salvação, crendo em Jesus, Maria recebeu a bênção de dizer: bem-aventurada aquela que creu. Tudo que foi dito a seu respeito, do que aconteceria com ela, do filho dela, ela creu piamente em cada palavra. Esse grande exemplo de Maria, muitas pessoas têm tomado, muitas mulheres têm tomado essa decisão de crer também no propósito de Deus, de enviar o Filho dele a este mundo para salvar o mundo do pecado, a fim de lhe dar a vida eterna. Se nesta noite você quer também receber Jesus como seu Salvador, fique de pé e diga assim: também quero hoje fazer a minha decisão. Eu quero receber esta salvação na minha vida nesta noite. Alguém desejando fazer essa decisão? Muito importante. Esta é a sua oportunidade de fazer essa decisão. O dia da nossa partida nós não sabemos. E diante de Deus ninguém será indesculpável. Nesta noite você está tendo oportunidade. Eu fiz isso quando eu tinha 14 anos. 14 anos. Durante todo esse tempo eu creio na palavra de Deus. E você? Vai continuar depositando a fé e uma esperança que você não tem garantia? Ou você vai correr para Jesus? Você vai correr para Jesus. Deus prova o seu amor para com cada um de nós, tendo entregue Jesus para morrer pelos nossos pecados. Isto é, a morte de Jesus é sacrificial, é expiatória, é para redimir, é para a redenção, é para a salvação. Jesus deu a vida dele e recebeu todo o castigo dos nossos pecados sobre a sua vida, para que sejamos livres da condenação, recebendo ele como Salvador. Nesta noite, entregue a sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Quem é a primeira pessoa que quer fazer isso? Em casa, alguém que queira fazer essa decisão, dê um ok. Dê um ok. Há irmãos preparados esperando que você sinalize. Os familiares dos irmãos em casa que precisam tomar essa decisão. Hoje mesmo, creia de todo o seu coração em tudo quanto tem sido dito a respeito de Jesus. Seja abençoado por Deus. Oramos nesta hora para que Deus continue conosco e nos dê cada dia mais virtude do Espírito Santo para pregar. Deus continue abençoando cada irmão. Graças a Deus pela participação dos irmãos nessa noite. Irmão vice-presidente, tem a palavra.